Je suis professeur Sanon, votre professeur de langue, et aujourd'hui nous allons continuer avec notre cours de français. Donc aujourd'hui je vais vous enseigner le passé composé en français. Hoje vamos trabalhar o passe composé em francês, tá? Que muitas vezes os alunos acham que é difícil, né? É meio complexo, mas não é nem tanto, tá? Então vamos começar avec le passé composé. Tá aqui. Vamos lá. Ok. Então, existe uma fórmula para você falar no passé composé, tá? Ou colocar um verbo no passé composé, que é o pretérito em português, tá? A fórmula diz assim, ó, você precisa do auxiliar, tá? Auxiliar. Quando eu estou falando do auxiliar, estou falando do verbo avoir, por exemplo, auxiliar avoir, que vocês vão ver, tá? É simplesmente para simplificar, né? O verbo avoir, ou, depende do caso, você precisa do verbo être, que é o verbo ser e estar, no presente do indicativo. Então vamos dizer assim, você precisa do verbo avoir, tá? O verbo ter no presente, ou, depende do verbo do caso, também você pode utilizar o verbo être, que é ser e estar, tá? Então tem alguns verbos onde é somente com avoir que você faz o passé composé. E outros verbos somente com être, tá? Por sorte, a maioria dos verbos, vamos dizer 95, 96% dos verbos você vai usar o avoir. Então isso já ajuda bastante. E o restantinho só com être, tá? Só que hoje vamos ver o passé composé com o avoir, tá? Os verbos que podemos conjugar, né? Montar o passé composé com o verbo ter em francês, que é o avoir, ok? Depois de você ter, conjugar o verbo avoir ou être, você precisa adicionar o particípio passado do verbo, tá? Se eu vou dizer, por exemplo, eu comi, então, comer que eu estou colocando, eu preciso encontrar o particípio desse verbo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos conjugar o verbo avoir, tá? Le verbe avoir. Ok, corrigir aqui. Le verbe avoir au présent de l'indicatif, no presente do indicativo, tá? Então vamos lá. O verbo vai assim, né? J'ai, tu as, il a, tá? A gente pode falar ela também. Ela, que ela tem. On a gente. Lembra que o on faz a gente, ok? Nous avons, tá? Lembra, aqui tem uma liaison, você fala za, nous avons. Vous avez. Ils ont, eles têm. E podemos falar também elles ont. Então, aqui é o verbo ter, o verbo avoir no presente do indicativo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Certo? Então, aqui já fechamos essa parte. Vamos tratar somente o passé composé com avoir, ok? Então, vamos colocar alguns verbos e vamos tentar encontrar o particípio passado, né, desses verbos, tá? Então, lembrando que temos vários grupos de verbos. Então, a gente tem alguns verbos do primeiro grupo, que são os verbos que terminam com er, tá? Par exemple, les verbes en er, os verbos en er. Vamos pegar alguns, tá? E a gente vai ver como a gente encontra o particípio desses verbos, tá? Então, vamos lá. A gente tem o verbo parler. Temos o verbo danser. Temos o verbo travailler. Temos o verbo écouter. Temos o verbo étudier, que todo mundo gosta, né? Temos o verbo cuisiner. Temos o verbo regarder, tá?
Então, esses são alguns verbos, tá? Que terminam em ER, tá? No infinitivo, tá? Certo? Então, esses verbos, como é que eu encontro o particípio, tá? São verbos que são conjugados com avoir, lembrando, tá? Esses verbos que a gente coloca aqui, tá? Então, no passé composé, você vai utilizar o avoir, auxiliar avoir, né? Que quer dizer o verbo avoir no presente, com o particípio desses verbos aqui. Mas vamos ver como a gente encontra o participe passé desses verbos, tá? Participe passé desses verbos aqui, ok? Por exemplo, o primeiro a gente tem parler, no infinitivo com ER. Então, a dica é muito simples. Você vai tirar o R e colocar um acento agudo no E final. E acabou, tá? Só isso. Por exemplo, vai dar parler, tá? Esse é o particípio passado do verbo parler, no infinitivo no caso. A pronúncia é a mesma coisa, parler, parler. E aqui temos danser, aqui temos travailler, temos écouter, temos étudier, temos cuisiner, temos regarder. Então já temos o particípio desses verbos. Então, aqui deixa eu colocar aqui. Então já temos os particípios aqui desses verbos. Fechou? Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar as peças, vamos juntar. Lembrando da regra o que é? Então é o verbo avoir, deixa eu subir um pouquinho aqui. Temos o verbo avoir nesse caso, né? Mais o particípio. Eu já conheço o verbo avoir, não é? J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Então vamos montar agora. Fica assim, então é bem simples, tá? Lembrando o verbo parler significa falar, danser significa dançar, travailler significa trabalhar, écouter significa escutar, étudier significa estudar, cuisiner, cozinhar, regarder, assistir, olhar. Então vamos lá. Vamos montar esses verbos. Mas, antes disso, antes de montar os verbos, a gente tem o que é chamado les marqueurs de temps. Marqueur de temps, tá? Vamos dizer uns marcadores temporal, que indica, por exemplo, quando a gente fala de ontem. Então, isso indica um período determinado, tá? Do passado, não é? Quando a gente pensar em ontem, a gente vai falar uma coisa. Então, nesse caso, a gente já sabe que vamos utilizar o passé composé, o passado, tá? Vamos lá, então. Então, a gente tem, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Les marqueurs de temps. Os marcadores temporal. Eu acredito que é assim que fala em português, tá? Então, a gente tem, por exemplo, temos hier, tá? Hier, você fala hier, que significa ontem. Você também pode falar avant-hier, tá? Eu vou passar alguns para vocês. Avant-hier significa anteontem. Hier, avant-hier, ok? Você pode falar também, par exemple, le mois dernier, o mês passado, tá? Você pode falar também la semaine dernière, tá? Aqui falamos dernier, tá? Porque o mês, tá? Passado, tá? O último mês, né? Aqui também la semaine dernière, aqui fica dernière porque semana é feminino, tá? Também vamos ver tudo essas coisas, tá? A gente pode falar também l'année dernière, o ano passado, l'année dernière, ok? Ok. Le mois dernier, a gente pode falar le weekend dernier, tá? Fim de semana passado, né? Le weekend dernier, podemos falar também, tá? Quando se trata do passé composé. Então vamos dizer, você fez alguma coisa ontem. Ontem você falou ou você trabalhou. Então, a gente usa ontem, podemos colocar na frente, hier.
Agora, eu preciso do verbo, o verbo trabalhar, que eu vou falar, né? Eu trabalhei. Então, eu vou usar o avoir, né? Então, ficar falando de mim, eu vou falar j'ai. Agora, qual é o particípio do verbo travailler? Aqui com ER é esse aqui. Então, eu vou falar j'ai travaillé. Ontem eu trabalhei, tá? Eu poderia falar j'ai travaillé hier. Eu posso também falar, por exemplo, j'ai travaillé hier. Eu trabalhei ontem. Então você pode mudar também de posição, tá? Avant hier, j'ai travaillé. Anteontem eu trabalhei, certo? Mas se você não quer usar também nada de marcador de tempo, você simplesmente pode falar eu falei com o Thiago. Você poderia falar j'ai parlé avec significa com, avec Thiago. J'ai parlé avec Thiago. Eu conversei com o Thiago, ok? J'ai étudié, por exemplo. Vamos usar outro que não seja je, tá? Nós estudemos. Fica nous avons étudié. Nous avons étudié. A gente, ou nós estudamos, né? Nous avons étudié, ok? Ou também podemos falar eu assisti um filme. Então, seria assistir, regarder, tá? Regarder la télévision, regarder um filme. Então, a gente poderia falar ela assistiu. Então, fica elle, ela, aqui é o verbo avoir, j'ai, tu as, il a, ela. Elle a regardé un film. Ela assistiu um filme. Ah, eu posso falar semana passada, eu posso falar le week-end dernier, eu posso falar ontem, anteontem, aí vai. Então, aí depende de você, tá bom? Então, é assim que nós fazemos, tá? O passé composé, tá bom? Auxiliar avoir, no caso, né? Auxiliar avoir com o particípio, tá? Depois a gente vai ver alguns verbos onde que o particípio passé, tá? Não termina desse jeito. Lembrando que todos os verbos que a gente tem não terminam em ER. Temos os verbos que terminam em IR, que são os verbos do segundo grupo. Temos verbos regulares, que são diferentes, tá bom? Na próxima aula sobre o passé composé, a gente vai ver alguns outros verbos, tá? Que não terminem desse jeito, tá? Por exemplo, alguns verbos em IR, tá? Alguns verbos irregulares também. E também que são conjugados com o avoir, tá bom? E depois disso, a gente vai ver os verbos que você vai utilizar o être, auxiliar o verbo ser e estar, para colocar no passé composé. Certo? Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta lá o que está sendo difícil para você no passé composé, tá? Que eu vou fazer outros vídeos para poder ajudar, tá bom? Próxima aula sobre o passé composé vai ser na sequência, tá? Alguns outros verbos, certo? Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Donc, boa aula para vocês, tá bom? E compartilhe esse vídeo. Au revoir, à la prochaine.